pessoal, esse é o canal Vida de Padre e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre castidade e celibato. Mas antes, eu quero agradecer as pessoas que têm participado, aquelas que se inscreveram no canal, aquelas que clicaram em gostei e principalmente aquelas que têm nos dado sugestões de temas para os próximos vídeos. Vamos lá. A castidade vem do latim castus e significa puro. Sobre a pureza, nós podemos dizer que todo ser humano busca naturalmente a pureza, não é? Quando você vai beber uma água, você quer que ela esteja limpa, e não suja. O mesmo nós podemos dizer do ar. Nós queremos respirar ar puro, queremos comer o alimento com pureza, né? Quando se trata dos metais, das joias, acontece o mesmo. Quanto mais puro, maior o seu valor. Se pensarmos nas pessoas, normalmente alguém que não esteja limpo, que não esteja cheirando muito bem, gera certo incômodo, enquanto que é agradável a presença de alguém que seja limpo e perfumado. A castidade é a virtude que valoriza e purifica o amor humano, né? Nem tudo que nós dizemos ser amor é verdadeiramente amor. Nem todo amor necessariamente é puro, livre de deturpações. Todo amor humano precisa continuamente se purificar para que não se contamine. A castidade purifica o amor humano do egoísmo, né? E aí a gente precisa pensar o que é egoísmo. Egoísmo é colocar-se em primeiro lugar, buscar os próprios interesses antes que o bem dos demais. É amar a si mesmo por cima de todos e querer que tudo aquilo que você deseja aconteça, independente do que possa acontecer com as outras pessoas. Quando eu coloco o meu egoísmo à frente de tudo, eu não sou capaz de amar o próximo, amar com pureza, né? Uma relação egoísta pode acontecer, inclusive, de ambas as partes, né? Você pode ter duas pessoas se relacionando e aquele amor nunca vai ser puro porque cada uma só quer fazer a sua própria vontade, né? Então a castidade é uma virtude que foi feita para todos, porque todos têm necessidade de amar de maneira verdadeira, né? Aí vem o celibato. Celibato é pedido apenas aos candidatos ao sacerdócio. É uma forma particular de castidade que favorece uma união mais profunda ao Senhor e uma doação universal. Então existe uma diferença muito grande entre castidade e celibato. Castidade é a virtude que protege o amor do egoísmo e ajuda a ser puro. Sendo assim, como eu falei, todo mundo tem necessidade da castidade, pois a tentação de voltar-se para si mesmo é contínua. Para a igreja, a castidade é sinônimo de pureza no amor. Se a castidade, então, é isso, a gente pode entender que todos precisamos ser castos. Todas as pessoas sentem necessidade de amar de maneira pura, evitando que seus atos e comportamentos sejam uma falsificação do amor verdadeiro, do amor que é doado de forma gratuita. Então, até as crianças precisam de castidade, embora seja prematuro conversar com as crianças sobre sexualidade. Ensiná-las a partilhar com os outros é uma primeira forma de educar no amor de maneira verdadeira. Também os adolescentes e jovens precisam da castidade por meio de uma educação no amor que se torna dom, com o objetivo de enriquecer a pessoa amada. Nós não podemos nos esquecer da nossa tendência a considerar o outro como objeto de prazer. Em outras palavras, a nossa capacidade de amar é ameaçada por aquela realidade da atração pela carne. A castidade é aquela liberdade interior que permite que um jovem livre da escravidão, da atração pela carne, se torne dom de maneira pura. Então isso exige uma certa força de vontade, né? Uma superação, principalmente das tentações que a gente tem no dia a dia, que são oferecidos para todos nós e hoje muito mais por causa das redes sociais, por causa de toda a informação que chega até nós ali através das telinhas, né? Então nós temos pornografia, a dependência, a escravidão. Então a castidade envolve também a remoção de ações que profanam o corpo e que levam a desordens no mais profundo
da pessoa, é saber controlar as suas paixões, não é? Lá em Eclesiástico diz assim que a violência da sua paixão causará a sua ruína, né? Inclusive, as pessoas casadas, de outra maneira, são chamadas a viver a pureza do amor para defendê-lo das suas possíveis limitações, né? Nesse sentido, a igreja afirma que certas práticas dentro do matrimônio não são atos de amor, e sim perigosas para o próprio amor. Quando a igreja fala de celibato, a igreja fala do celibato sacerdotal, né? Isso significa manter o próprio coração indiviso para estar unido ao Senhor sem distrações e para amar a todos com total dedicação. O sacerdote, por excelência, é o homem de Deus. A sua tarefa está unido a Deus para levar Deus aos homens e os homens a Deus. Além disso, ele é ministro da igreja, dentro da qual gasta todas as suas energias para gerar almas para Cristo. Dessa maneira, o celibato permite que o sacerdote exerça uma mais ampla paternidade em Cristo para tornar-se espiritualmente fecundo, pai e mãe de muitos. Não somente pai, mas também mãe, porque São Paulo fala de si mesmo como de uma mãe. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Então, a castidade é uma virtude que diz respeito a todos, como eu já falei, porque todos têm necessidade de amar de maneira autêntica. Já o celibato é uma forma particular de ser casto. É uma espécie de virgindade permanente, porque a pessoa se abstém do casamento e do exercício da sexualidade por motivos mais altos, para estar unido ao Senhor, sem distrações, e por uma maternidade e paternidade mais amplas e espirituais. Mas a gente vai falar um pouquinho então de como que isso vai sendo moldada essa ideia dentro da igreja. Então, a Igreja Católica do rito latino, ela dá sintetizando as seguintes razões de ordem teológica para que o celibato dos sacerdotes e religiosos de vida consagrada seja considerado, né? Com o celibato, os sacerdotes entregariam-se de modo mais excelente a Cristo, unindo-se a Ele com o coração indiviso. O celibato facilita ao sacerdote a participação no amor de Cristo pela humanidade, uma vez que ele não teve outro vínculo nupcial a não ser o que contraiu com a sua igreja. Com o celibato, os clérigos dedicariam-se com maior disponibilidade ao serviço dos outros homens. A pessoa e a vida do sacerdote são possessão da igreja, que faz as vezes de Cristo, seu esposo. E o celibato dispõe o sacerdote para receber e exercer com generosidade a paternidade que pertence a Cristo, né? A recomendação do celibato clerical possui sua primeira menção lá no ano de 295, com o Concílio de Elvira, que durou de 295 até 302. Mas como esse concílio era apenas um concílio provincial espanhol, Elvira era uma cidade romana junto a Granada, as suas decisões não foram cumpridas pela igreja cristã. O Concílio de Elvira dizia assim: bispos, presbíteros, diáconos e outros que ocupem uma posição no ministério devem abster-se totalmente de relações com suas esposas e da procriação de filhos. Se alguém desobedecer, seja ele privado do estado clerical. Já o primeiro concílio de Nicéia, que é de 325, decretou apenas que todos os membros do clero estão proibidos de morar com qualquer mulher, com exceção da mãe, irmã ou tia. Apesar disso, no final do século IV, a igreja promulgou várias leis a favor do celibato, que foram geralmente bem aceitas no Ocidente e no pontificado de São Leão Magno, que vai de 440 até 461. No concílio de Calcedônia, de 451, o casamento foi proibido para monges e virgens consagradas, impondo por isso o celibato ao clero regular. Apesar disso, houve vários avanços e recuos na aplicação dessa prática, principalmente entre o clero secular, chegando mesmo a haver alguns papas casados, como por exemplo o Papa Adriano II, de 867 a 872.
No século XI, vários papas, especialmente o Leão IX, que teve o seu pontificado de 1049 a 1054, e o Gregório VII, de 1073 a 1085, esforçaram-se para aplicar com maior rigor as leis do celibato, devido à crescente degradação moral do clero, causada em parte pela confusão instaurada pelo desmembramento do Império Carolíngio. Naquele período, houve padres e bispos que chegaram a mostrar publicamente que tinham esposas ou concubinas. Segundo fontes históricas, durante o Concílio de Constança, que foi de 1414 a 1418, 700 prostitutas atenderam os participantes. Por fim, o primeiro concílio de Latrão e o segundo concílio de Latrão, o primeiro de 1123 e o segundo 1139, condenaram e invalidaram o concubinato e os casamentos de clérigos, reforçando assim o celibato clerical, que já na altura era uma prática frequente e aceita pela maioria como necessária. O celibato é defendido porque os celibatários são mais livres e disponíveis, daí que com o tempo o clero regular foi se destacando em relação ao clero secular. O celibato clerical voltou ainda a ser defendido pelo quarto concílio de Latrão, de 1215, e pelo concílio de Trento, de 1545 a 1563, que impôs definitivamente o celibato obrigatório a todo o clero da Igreja Latina, incluindo o clero secular. E aí, muito importante dizer que na Igreja Oriental, os padres podem se casar, mas dessa forma eles não podem almejar cargos mais altos dentro da igreja. Então é isso, um pouquinho de história, um pouquinho daquilo que significa o celibato e também a castidade dentro da igreja. Espero que você tenha gostado do tema. Se você gostou, clique em curtir, continue dando sugestões, diga o que você achou. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e tchau!